Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. E vamos iniciar então a nosso encontro aqui, né? Nosso momento de reflexão. E desde já ia pedir para vocês, aqueles que puderem, né? Já compartilharem esse link, compartilharem o vídeo, para que a gente possa estar alcançando o maior número de pessoas possível e outras pessoas também possam estar sendo abençoadas com esse conteúdo que a gente está produzindo aqui, né? Nesse momento tão complicado, que a gente possa alcançar o coração das pessoas através de um vídeo, através de uma reflexão na palavra do Senhor, e que não apenas a nossa vida seja abençoada, mas a gente possa estar abençoando tantos outros, né, com esse pequeno gesto que é compartilhar esse link. Amém? Então, vamos dar início à nossa reunião, vamos ter um momento de oração. É a primeira vez que a gente está fazendo nesse formato, então eu estou acompanhando os comentários dentro do possível que estão sendo colocados ali na seção principal do vídeo, lá no link da página da Igreja do Nazareno em Canoas. Então, caso tenha algum problema no áudio, caso tenha algum problema de qualquer natureza e que vocês possam estar me alertando, fiquem à vontade, escrevam ali nos comentários que dentro do possível eu estarei olhando para ali. Amém? Se você pode, então, curva a tua cabeça, feche os teus olhos, vamos ter um momento de oração. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Nos colocamos na tua presença e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos alimente com a tua palavra e que ela nos sirva de consolo, de força nesse momento tão difícil e que a gente possa ter de fato um momento contigo onde o Senhor fale conosco. Toma nossas vidas em tuas mãos, toma o nosso coração, a nossa mente e que a tua palavra cumpra o propósito que ela tem para nós hoje. Em nome de Jesus nós oramos e nos voltamos para ti nesse momento. Amém. Amém. Então, irmãos, o nosso estudo, a nossa reflexão de hoje, ela será ali nesse texto que nós temos aí abaixo aqui no vídeo, que se encontra lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20. Um textinho muito conhecido, muito usado pelos cristãos, até por não cristãos, muitas vezes, mas que muitas vezes a gente deixa passar o sentido talvez mais profundo que ele possa nos trazer, o sentido real do que Paulo estava querendo dizer ao escrever isso em Romanos. E a nossa reflexão então vai ser nesse tema, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Para que a gente então inicie a nossa reflexão, vou abrir para vocês aqui o versículo completo onde esse texto se encontra. Então, ali em Romanos, no capítulo 20, nós temos aí esse versículo que fala desse tema tão intrigante. E diz assim o versículo 20 de Romanos 5. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o texto que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 5, no verso 20. E diante do que nós temos aí nesse pequeno versículo, a primeira coisa do que Paulo nos diz aí é que a lei foi trazida, ela foi entregue com um propósito. Ela foi dada a Moisés, né, com um propósito. E aqui quando a gente fala de lei, a gente está falando da lei de Moisés, né, daquela lei que Deus entregou lá para o povo de Israel há bastante tempo atrás. E essa lei, então, ela foi trazida, ela foi entregue, ela foi dada ao povo, né, com um propósito muito simples, né? E aqui, nessa versão que eu estou lendo, ela veio para que avultasse a ofensa, né? Avultasse, ela enaltecesse, ela engrandecesse, ela aumentasse o pecado. Então, o que isso significa?
né? O que isso quer dizer? Quando a gente diz que a lei ela foi trazida para que o pecado então fosse aumentado, fosse engrandecido, ele fosse enfatizado. E esse é o sentido talvez que a gente possa ter mais próximo do que o texto está querendo nos dizer, de que a lei foi dada para que o pecado fosse enfatizado, para que o pecado fosse ali aumentado, para que ele fosse enaltecido, esclarecido, para que o pecado se tornasse claro na vida das pessoas. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber o seguinte, que, pelo menos nesse momento, Paulo está dizendo que a lei do Senhor, a lei de Deus, ela não foi trazida para salvar o seu povo. Ela não foi dada com a intenção, com o objetivo fim de trazer salvação para o povo. Ela foi trazida com o objetivo de engrandecer o pecado. E veja bem, isso não significa que a lei foi dada com a intenção de matar. Não, nada a ver com isso. A lei não foi dada com a intenção de trazer morte ao povo. Mas veja bem que a lei foi dada com a intenção de tornar o pecado, de tornar a ofensa visível. Visível. O que eu quero dizer com isso? Tornar a ofensa visível. É muito interessante porque a gente, dentro do que Paulo escreve, aqui mesmo no capítulo 5 de Romanos, mas agora no versículo 12, Paulo começa aqui, ele traz o contexto do momento, daquilo que ele está dizendo, ali no versículo 20. E no versículo 12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo ele começa, de certa forma, a contextualizar aquilo que ele encerra ali no versículo 20 e 21. E Paulo está dizendo aqui, primeiramente, o pecado ele entrou no mundo a partir de um homem. E a partir deste pecado, o pecado alcançou a todos, a morte alcançou a todos. O pecado ele entrou no mundo através de Adão, e esse pecado que gerou a morte alcançou a todos os homens. Ok, isso aí é uma informação que a gente já tem uma ideia, né, que nós já sabíamos, a maioria dos cristãos já tem uma certa consciência disso, mas o que isso tem a ver? No versículo 13, ele segue dizendo o seguinte: porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Veja bem, então até o momento em que a lei foi entregue a Moisés, até aquele momento onde se inicia o tempo da lei, onde os mandamentos foram entregues a Moisés, onde Moisés então passa a levar a vontade de Deus para o povo, até aquele momento havia pecado no mundo. Sempre houve pecado no mundo, mesmo antes das pessoas receberem a lei e ter qualquer conhecimento dela. Mas vamos voltar ao texto. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o pecado, apesar de sempre existir, antes da lei ser entregue ao homem, antes de Moisés trazer a lei de Deus para o seu povo, esse pecado ele não era levado em conta. Ou seja, as pessoas elas não tinham noção, elas não tinham a percepção do pecado. Elas continuavam realizando o pecado, fazendo o pecado, pecando, mas elas não tinham a consciência do pecado. E o pecado, então, existia, mas as pessoas não tinham a ideia de que ele existia. Então, quando a gente volta para o texto de Romanos 5:20, a gente vai perceber isso. Olha, que até, né, que, vamos ler ali, Romanos, capítulo 5, verso 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ou seja, então o pecado sempre existiu, a ofensa sempre existiu, mas a lei veio com um propósito, de tornar o pecado perceptível ao homem, trazer o pecado à consciência do homem. Não apenas tornar algo pecado, mas fazer com que o homem perceba o pecado, fazer com que ele saiba que está pecando. E então a gente começa a perceber que nesse ponto
A lei ela não tinha o propósito de trazer a salvação em si. Ela tinha o propósito de trazer a consciência de pecado ao ser humano. De trazer ao ser humano a consciência do que era certo e errado. A percepção. Porque antes dela, o pecado sempre existiu, como a gente leu ali no versículo 13. Mas as pessoas não levavam esse pecado em conta. Esse pecado era algo normal. As pessoas e Deus tinha só outras formas de avaliar o homem, de observar o homem, de olhar o coração do homem. E o pecado, de certa forma, não era levado em conta. Mas então a lei veio para que o pecado fosse enfatizado, para que uma luz fosse colocada, né, e a gente pudesse então observar, perceber o erro, perceber o pecado. E nesse texto aqui, pelo menos nesse ponto de Romanos, esse é o propósito da lei do Senhor. É fazer com que o homem pecador saiba, reconheça aquilo que é certo e errado. Tenha consciência do que é certo e errado. Saiba que está, sim, transgredindo a vontade do Senhor. E que isso seja algo perceptível, né? Seja algo que ele possa perceber na sua vida. Então, a gente vai para a segunda metade desse versículo, que diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? E antes da gente começar a perceber, começar a refletir sobre essa segunda metade do versículo, eu queria ler com vocês o versículo seguinte, que está no versículo 21. E diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, o que a gente começa a concluir a partir disso? Que a lei é dada ao homem para que o homem então, passasse a ter consciência de tudo que era mal, de tudo que desagradava a Deus, de qual era a vontade de Deus. Mesmo que essa lei não tivesse condição de fazer com que o homem fosse obediente ao Senhor. Essa lei não dava ao homem condição de ser a pessoa que Deus espera que a gente seja, mas ela dava ao homem a consciência do erro. E agora, quando a gente vai para essa segunda metade do versículo, que fala, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a gente pode então se perguntar, onde é esse lugar que o pecado abundou? Que lugar é esse que o pecado abundou? Perceba que, conforme a interpretação que a gente foi trazendo do texto, o lugar onde o pecado abundou não é um lugar onde há muito pecado. Não é um lugar onde as pessoas pecam muito. Não é um país, uma nação, um lugar, uma casa, ou até mesmo uma pessoa que cometa pecado de maneira exagerada, que peque o tempo inteiro, que façam atrocidades. Não. O lugar onde o pecado abundou não é esse lugar. Na verdade, é um pouco diferente disso, é bem diferente disso. O lugar onde o pecado abundou é o lugar onde o pecado se tornou consciente das pessoas que o cometem. É a pessoa, o lugar, onde elas passaram a ter noção de quão más elas são, de quão corruptas elas são, de como elas precisam de Deus. Esse é o lugar onde o pecado abundou. Porque o pecado ele abunda aonde a lei existe. Então, enquanto a gente não tem a consciência do pecado, enquanto a gente não tem a consciência de que nós precisamos de Deus, do que nós fizemos de errado, esse pecado que abunda não se torna uma realidade na nossa vida, porque aqui a palavra aqui, abundar, né, está se referindo à ideia de que o pecado ele é perceptível de maneira abundante, de como ele é perceptível. Então ele está de certa forma falando daquele momento ou daquelas situações em que o ser humano passa ao ter um encontro verdadeiro com o Senhor, onde a consciência de pecado,
onde nós percebemos, né, o quão pecaminosos somos. É como Isaías lá, aos pés do trono, e aquela sensação de pecaminosidade que ele então passa a ter, né? Ai de mim, sou pecador. Então essa percepção de pecado, né, o lugar onde o pecado abunda, ele é o lugar onde há a lei do Senhor. Só o pecado ele só consegue ser evidente, o pecado só consegue se tornar algo claro em nossa vida, que é a ideia aqui, quando a lei do Senhor é uma realidade naquele lugar. Então perceba, pessoal, que muitas vezes as pessoas elas criam uma imagem, criam uma ideia de que a lei é ruim, de que a lei não salva, de que a lei ela já é ultrapassada. Mas Paulo ele deixa muito claro que o propósito da lei não se trata disso, não se trata de executar, de concluir a salvação, de concluir a justificação. É bem pelo contrário. A lei ela é uma forma da graça de Deus agir, ela é necessária para que a graça de Deus possa agir. Porque se não há consciência de pecado, se não há consciência de que fizemos de fato algo errado, de que nós de fato desagradamos a Deus, não há como acontecer a conversão. Não há como acontecer o milagre, não há como a graça de Deus superabundar, a não ser que nós tenhamos a consciência de quem nós somos. Isso é básico quando a gente vai falar do plano da salvação. Olha, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que somos pecadores, depois reconhecer que é a graça de Deus. Então, a gente volta aqui para o versículo e começa a entender o seguinte, que o lugar onde o pecado ele passou a ser abundante é o lugar onde a lei do Senhor é cultivada, é transmitida, é falada. E se esse lugar, né, se o pecado ele se torna ali evidente, onde a lei existe, onde a lei é compartilhada, né, a gente traz então a ideia de que para a graça superabundar, né, essa graça que superabunda, né, ela não é apenas, digamos assim, uma bênção qualquer que acontece na nossa vida. Mas aqui a graça superabundante, ela faz referência ao sacrifício do Senhor. Da mesma maneira que Paulo está usando aqui a lei como uma forma, uma observação histórica, né? Ele está olhando para, ele está fazendo uma interpretação histórica aqui. Ele fala, olha, antes da lei, até o tempo da lei, sempre houve pecado, mas isso não era levado em conta, as pessoas não percebiam isso, né? Mas quando o pecado veio, né? Quando a lei veio, o pecado se tornou evidente. E então, a partir do momento que o pecado se torna evidente, acontece um outro acontecimento histórico aí que é a obra do Senhor Jesus, né, historicamente. Então Paulo ele está passando aqui pela a história que Deus constrói, que Deus faz, né, que Deus conduz a humanidade. Ele está falando de um tempo antes da lei, ele está falando do tempo da lei, e ele está falando de um tempo onde o Senhor Jesus vem e realiza a sua obra, né? Então, nesse momento, né, onde há a consciência do pecado e onde há a obra do Senhor Jesus, acontece e se realiza este versículo aqui. Então, quando a gente traz isso para a nossa vida, quando a gente tenta, né, a gente tenta trazer isso para nós, né, algo que precisa ficar muito claro para nós é que nós precisamos buscar no Senhor a consciência clara de quem nós somos. Qual é a nossa posição em Deus? Quem nós somos diante de Deus? Nós devemos buscar no Senhor com clareza uma ideia real de quem nós somos diante dele. Como eu já falei, daquela situação onde Isaías estava aos pés do trono e a sensação dele era, ai de mim, o que vai ser de mim? Sou pecador, homem de lábios impuros, moro no meio de um povo de lábios impuros, de impuros lábios, né? E vi o Senhor. E esse texto ele precisa nos trazer essa consciência, né? De que esse pecado, né? O lugar onde o pecado abunda, na verdade é todo lugar onde a lei do Senhor é trazida, onde a vontade do Senhor é transmitida e há a consciência de erro, há a consciência de quem nós somos diante de Deus. Mas depois disso, isso abre uma porta.
a porta para que a graça alcance a nossa vida. A porta para que a graça, que sempre que ela atuar de maneira salvadora, ela vai ser superabundante, ela vai suplantar o pecado, ela vai suplantar a morte, ela vai vencer todas essas coisas. Então, quando a gente tem essa consciência, né, da vontade do Senhor e se torna claro para nós o nosso pecado, nós temos uma porta aberta para que Deus possa derramar da sua graça, uma graça superabundante. E então a gente pode se perguntar, né? Fazer, ou melhor, corrigir aquelas questões que muitas vezes nos são colocadas. O lugar onde o pecado abunda é o lugar onde acontece muito pecado? Não. Esse lugar, ele é alguém que peca constantemente? Não. Então, a gente pode até chegar naquela pergunta que Paulo mesmo vai trabalhar em Romanos, né? Posso pecar, então, descontroladamente porque a graça do Senhor é muito maior? Também não, porque não está falando disso. O texto não está falando de pessoas que pecam muito ou pouco aos nossos olhos. O texto está falando daquelas pessoas e daqueles lugares onde há consciência do pecado. E muito pelo contrário, se a gente pensa que pecar demais vai produzir alguma graça, a palavra nos dá inúmeros exemplos de que isso não é uma verdade. A probabilidade é que a pessoa fique cada vez mais, né, mergulhada, imersa no pecado. Quanto mais pecado comete, mais ela se sente escravizada por aquilo, mais ela fica imersa no pecado, mais ela tem dificuldade de sair daquela situação. Então, pecar muito não é uma porta para a graça de Deus, muito pelo contrário. A porta para a graça de Deus é a palavra do Senhor. É a lei de Deus, é a vontade de Deus sendo transmitida. E quando essa lei, quando essa vontade ela é transmitida e nós a recebemos e começamos a perceber o quão mal nós somos, o quão pecaminoso o homem é, então nós temos uma porta aberta. Uma porta para que essa graça superabundante chegue na nossa vida. Uma porta para que Deus haja de maneira poderosa na nossa vida. Então, que a gente possa ficar com esse versículo em nosso coração, que a gente possa meditar nele durante a semana, buscar ao Senhor e ver se esse processo, refletir sobre esse processo onde muitas vezes nós vivemos essa história, né, como a gente viu aqui. Vivemos como sem dar importância ao pecado. Mas em algum momento a palavra do Senhor chega e nós começamos a perceber que algo está errado. E então a gente precisa reconhecer isso para que a graça superabundante do Senhor alcance a nossa vida. Amém? Gostaria de ter um momento de oração com vocês e já encerrar a nossa reflexão. Que esse tempo seja um tempo abençoado para você, para sua família, se você estiver assistindo em família. E se possível, meu irmão, compartilha esse material, compartilha a página da igreja, para que tudo que a gente colocar aqui, todo o material, todo o conteúdo, toda reflexão, todo compartilhar da palavra possa alcançar essas pessoas também. Desde já eu agradeço. Não esquece de dar o teu like, de compartilhar e fazer tudo isso. Amém, irmãos? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra, Pai, ela está diante de nós e a gente pode, Pai, com carinho, Deus, olhar para ela e buscar em Ti conhecimento, buscar em Ti, Deus, força, Deus, buscar o Teu abraço nela, Pai. Apesar dela nos confrontar, como essa palavra que nós refletimos hoje, dela nos denunciar e fazer com que a gente pense sobre os nossos próprios erros, nós sabemos que tudo isso é para o nosso bem, que a lei que o Senhor deu é para o nosso bem. Por mais que ela tornasse o pecado evidente em nossa vida, isso era necessário para que a graça superabundante do Senhor cobrisse todo o pecado que nós temos. Então que a gente possa, Deus, nos debruçar na Tua palavra, nas Tuas promessas, Deus, e no Teu amor. Que a gente possa, Deus, ouvir de Ti e continuar buscando a Tua presença. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e peço a Tua bênção sobre esses irmãos que estão juntos, assistindo, compartilhando e recebendo da Tua palavra. Muito obrigado. Irmãos, Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem
na paz do Senhor.